Oi, pessoal. A nossa próxima aula nós vamos falar sobre técnicas básicas de higiene e conforto. A aula em si, da disciplina de nutrição, fala sobre nutrição e autocuidado, que é basicamente quando a gente fica com um paciente em casa, um idoso, uma criança ou algum paciente que seja dependente da gente, né? Seja num cuidado total, seja num cuidado parcial, a gente precisa também ter essa noção da higiene e do conforto em si do paciente. Então, nós vamos falar sobre higiene bucal, higiene do couro cabeludo, os banhos que têm que ser realizados. Na higiene oral, a gente vai se preocupar em geral com a boca, né? A higiene que nós vamos fazer pós as refeições e no mínimo 3 vezes ao dia. Então, para a gente ter noção, a gente precisa ter primeiro a noção de anatomia da nossa boca. A boca é composta pelos lábios superiores, aí abaixo deles vem a dentição, que nós temos dente na parte superior e dentes na parte inferior, assim como o lábio também. E a maioria dos idosos que vocês vão ter contato, possa ser que não tenha mais a dentição, né? Possa usar dentadura ou algo do tipo. Inclusive, a depender da situação, é melhor que ele não use mais a dentadura, principalmente se ele for um paciente bem dependente. Nós temos o palato, que vocês conhecem como céu da boca. O palato fica aí na parte superior da nossa parte oral. Tem a úvula, que fica nessa parte mais profundamente falando na boca. As amígdalas, que são as nossas glândulas salivares, que inclusive ajudam na parte da deglutição. Nós temos a língua, que ela vai ser responsável pela questão do paladar, é nela que a gente sente se está salgado, se está doce, além da função de empurrar, por isso que ela é um músculo super forte. E a dentição inferior, assim como o lábio inferior também, como eu já expliquei, em alguns casos o paciente não vai ter mais a dentição e se caso for muito dependente desse paciente, melhor que ele realmente não use nem a dentadura. Na higiene oral, por que entender sobre isso agora? Por que pensar sobre isso agora? O cuidado a esse paciente deve existir, inclusive relacionado à sua higiene, principalmente pós-refeições. A gente sabe que a cárie, por exemplo, que é uma coisa comum de acontecer nos dentes, devido à falta de higienização correta, pode acontecer justamente por causa de um buraco que é feito pela cárie em si, né, por esse germe que afeta a nossa parte bucal, que acaba afetando a parte sistêmica do paciente. Pode ser um fator aí que vá até a corrente sanguínea do paciente. Então, com idoso ou com criança ou com pacientes dependentes, a gente tem que pensar primeiro nisso. O paciente cuja doença sistêmica possa ser fator de risco para agravamento e ou instalação de doença bucal, ou cuja doença bucal possa ser fator de risco para o agravamento ou instalação de uma doença sistêmica, né? O fator inverso. Então, assim, se o paciente já tem uma doença sistêmica, como por exemplo, uma doença que afeta os sistemas, tá? Como por exemplo, diabetes. Então, a gente precisa estar sempre atento à sua higiene oral para que ele não tenha infecções, inflamações, cáries, gengivite, para que ele não tenha esses pequenos problemas que possam acabar agravando a sua doença ou instalando então uma doença bucal. Ou de forma contrária, ele tem uma doença bucal que seja um fator de risco para que ele agrave aí outra instalação ou outra doença sistêmica que vá acometer todo o seu corpo. Temos como exemplo de doenças que afetam todo o corpo a endocardite infecciosa. Endocardite, o próprio nome já fala, né, está relacionada à parte cardíaca e é uma inflamação inicial do miocárdio, do nosso coração, e além do seu processo de fator de risco, ela vai infeccionando. Então, é basicamente uma pessoa que não mantém a higiene oral de forma correta, acaba sendo afetada por uma infecção no dente que pode ir pela corrente sanguínea até o coração. A gente acha que são coisas muito distantes, que é muito difícil de acontecer, mas acontece sim, principalmente nos pacientes acamados, porque a gente se preocupa com as outras questões e acaba esquecendo essa parte de autocuidado relacionada à nutrição, relacionada à higiene.
Pode acontecer também infecção das válvulas cardíacas ou tecidos endoteliais do coração, justamente mais um tipo de infecção que seja no coração. Partos prematuros, tanto é que nos pré-natal, o primeiro pré-natal, a enfermeira ou o médico já indica a essa mulher para que ela vá para um nutricionista, para um dentista, justamente para fazer o tratamento, para que não venha ocorrer nenhum tipo de doença bucal que possa ir para o seu corpo em geral. E pode acontecer também a pneumonia recorrente. Acontece muito a pneumonia recorrente porque a bactéria se aloja primeiro na região oral, aí depois ela pode descer aí para os pulmões. Então são coisas que são doenças graves que a gente precisa sempre ter cuidado e podem ser evitadas já aí desde a higiene, que é uma coisa mínima, inclusive um dos aspectos básicos de higiene que a gente aprende na vida desde criança é escovar o dente. A pneumonia recorrente é uma das que mais acontece, inclusive eu vou falar mais dela por causa disso. Ocorre em pacientes hospitalizados, é comum a pneumonia nosocomial, que é essa que é mais recorrente, derivada de patógenos oriundos do ambiente hospitalar. No caso, patógenos são de micro-organismos que causam doenças, que causam patologias. Então, por exemplo, bactérias, vírus, fungos, germes em geral. Os pacientes mais acometidos são aqueles submetidos à intubação orotraqueal e ventilação mecânica. Inclusive, a gente falou disso na aula passada, relacionado a esse autocuidado que a gente precisa ter com o paciente quando está intubado, para fazer essa higiene oral, que a gente vai usar o enxaguante bucal, porque ele não vai ter como cuspir, né? Até mesmo o paciente dependente que não é entubado, ele também não consegue cuspir, então a gente vai ter esse cuidado total aí com a região oral desse paciente. Caso o paciente aspire conteúdo infectado oriundo da cavidade bucal, a pneumonia pode se agravar justamente porque já vai um patógeno aí, já vai um micro-organismo que leva doenças para a cavidade da cavidade bucal para os pulmões agora. Então pode acontecer justamente essa pneumonia que vem sempre, né? Por um processo simples, mas ela sempre, o paciente é tratado e depois de um tempo ele já está novamente com a pneumonia. Nós precisamos então reconhecer como avaliar essa região oral do paciente. Primeiro, vamos começar pelos lábios, a imagem aí já está bem na ordem, direitinha. A gente vai observar os lábios, se tem ressequidão, se tem descoloração, porque nossos lábios normalmente eles devem ser meio arroseados, né? Roseados. E pode acontecer dos lábios do paciente estar bem esbranquiçados. Isso é sinal de falta de, primeiro, sangue estruturado com ferro, é muito comum na anemia esses lábios ficarem bem brancos. Falta de hidratação também, falta de água em si. Então, a gente tem que estar atento nessas duas questões do paciente. A gente vai observar os lábios, a parte inferior também. Na primeira imagem, vocês podem observar os lábios fechados. A segunda imagem, ela já puxando para que a gente veja o lábio de forma mais internalizada. O inferior e o superior. Vamos observar também as bochechas, né, o lado lateral. Pode acontecer do idoso começar a machucar muito a bochecha por causa de uma dentição incorreta, por causa de algum tipo de inflamação que já tenha e acabar machucando aí essa região. Por isso que a gente tem que observar bem. A gente vai observar os dentes, né? Tanto a quantidade como a questão da coloração, se tem cárie, se está apresentando muita sujidade. A gente vai observar também a língua, que vai observar também coloração, se tem camadas bem grandes, assim, crostas, vamos dizer assim. Que se tem crostas, resquícios de alimentação que não foram tirados na escovação. Então, a gente observa a língua na frente, as partes laterais dela também. Vamos observar o palato, as fossas das amígdalas se estão inflamadas. As amígdalas, se elas estão inflamadas, é bem fácil de observar porque elas vão ficar bem grandes, bem espessantes assim. Vão ficar edemaciadas, que a gente diz, vão inchar, certo? Então é fácil de observar isso aí. As gengivas, vamos observar se tem sangramento, muita vermelhidão, se tem sensibilidade. E a região sublingual, que é abaixo da língua, a gente vai observar também se tem lesões, como aftas, por exemplo, ou feridas, e a coloração também dessa região. Principalmente para o paciente que faz
uso de medicação sublingual, porque se tem alguma lesão nessa região, para ele absorver esse comprimido sublingual é bem complicado. A higiene no paciente que esteja internado, rotina e o procedimento em si. A finalidade desse procedimento é reduzir a colonização da cavidade bucal, colonização de bactérias, fungos e outros micro-organismos, conservar, os dentes, evitando cáries e odor desagradável na boca, manter a integridade das mucosas orais. Mucosa é toda essa parte que é lubrificada na nossa boca, né? No caso, lubrificada pela saliva. Então, a integridade para que a gente tenha realmente essa salivação e a questão da coloração, que eu preciso ter noção se está lá com bastante ferro e bastante hidratação esse paciente. Melhorar o paladar e estimular o apetite e principalmente que esse paciente faça a sua ingestão do alimento de forma oral e nos ajudando, né? Que ele não fique totalmente dependente. Remover partículas de alimentos e placas, massagear as gengivas para evitar inflamações ou sensibilidades, proporcionar conforto e bem-estar e prevenir infecções gerais. A equipe de execução é o enfermeiro, cirurgião, dentista, se no caso do hospital tiver, porque não é específico todo o hospital ter um dentista, o técnico de enfermagem, o técnico de saúde bucal, que é como se fosse o auxiliar do dentista, que também não é obrigatório ter e nem todo hospital que se vai tem. Então, geralmente, essa atividade fica para a equipe de enfermagem e o técnico é o que vai colocar, sim, a mão na massa nessa situação. Cabe ao enfermeiro a questão da prescrição. Então, a gente vai prescrever em cada nível, em cada necessidade do paciente, os materiais que serão usados, de quanto em quantas horas e qual é o passo a passo. Para que vocês entendam, primeiro, vai se aspirar o trato oral e respiratório desse paciente, no caso, boca e nariz, de acordo com o nível de cuidado do paciente, quando necessário, porque isso também é prescrito, certo? Quando for necessário a aspiração. Passar fio dental nos sulcos entre os dentes, de acordo com o nível de cuidado também, a cada higiene oral. Geralmente só se faz isso se o paciente for consciente e ele conseguir nos ajudar nessa situação. Escovar a cavidade oral, de acordo com esse nível também de cuidado, a cada higiene oral, a cada alimentação, a gente vai fazer essa escovação. Realizar bocejo com solução oral a cada higienização e quando possível, porque é quando o paciente realmente consegue cuspir, né? Consegue fazer esse bocejo. E se ele não tiver também nenhum tipo de alergia ao produto, tá? Passar a solução de clorexidina 0,2% em paciente em VM, que é ventilação mecânica, por o tubo orotraqueal ou a traqueostomia, que nesse caso é o paciente que vai estar entubado, seja pela boca ou seja pela traqueia, certo? Então, a gente vai passar essa clorexidina, porque ela é uma clorexidina que tem poder antibactericida e ela tem solução alcoólica também. Então, ajuda a manter essa região aí longe dos micro-organismos. Umedecer a cavidade bucal dos pacientes com ventilação mecânica, que precisa de uma mecânica realmente, como diz o nome, de um equipamento que ajude ele a respirar. Pelo menos a cada 6 horas, intercalando com a higiene bucal. Hidratar lábio a cada 6 horas ou se necessário. Essa hidratação do lábio é se o paciente não faz ingestão oral, certo? Se, por exemplo, ele está com a sonda de alimentação, aquelas que vocês conheceram, seja nasointeral ou seja nasogástrica, a água não passa pela boca dele, então não hidrata a região do lábio ou a região da língua. Então, a gente precisa umedecer. Eu expliquei isso em sala de aula também. A gente pega um algodãozinho, molha na água normal, certo? Água mineral, tira o excesso e só umedece o lábio a cada 6 horas ou quando a gente achar necessário, quando a gente vê ressequidão do lábio. O técnico de enfermagem e o técnico de saúde bucal vai desenvolver essa intervenção, né, o que foi prescrito, vai fazer conforme necessário e conforme a necessidade do paciente e relatar a ação em prontuário do paciente, dizer que fez a higiene oral e como fez, certo? Quais materiais que utilizou.
O material que o profissional vai precisar são os materiais de proteção individual, que a gente conhece como EPI, que vai ser luvas de procedimento, máscara cirúrgica. Se eu vou mexer na boca do paciente, eu tenho que usar máscara, certo? Gorro e o óculos protetor. Além do que vocês estão vendo aí nessa imagem, essa pessoa está usando o garrote, que algumas pessoas chamam também de avental descartável, certo? Fica por cima ainda do nosso jaleco. O paciente que for independente, que ele consegue fazer a sua higiene, a gente vai precisar aí desses materiais, mas para o paciente independente, ele mesmo vai fazer a sua higienização bucal, tá certo? Então, por isso que na disciplina a gente aprende esse autocuidado, né? Para o paciente em si se cuidar. E a gente precisa estar incentivando ele a fazer isso, certo? A gente, para outros procedimentos, vamos precisar de espátula envolvida com gaze, ou a escova de dente. Essa espátula envolvida com gaze, a gente conhece como boneca. Chama essa montagenzinha de boneca. Solução antisséptica bucal, que é o enxaguante bucal ou creme dental. Toalha de rosto ou compressa para que a gente enxugue a região. E um copo descartável com água e um sem água para que ele faça o cuspir, né? O tirar do produto. E o com água é para que ele consiga bocejar e lavar a boca. Os que não estão entubados, caso o paciente esteja aí recebendo alimentação por via oral, né, colocando realmente na boca, deve-se escovar os dentes com escova dental 3 vezes ao dia após as principais refeições. Se fizer um lanchinho, não tem precisão de fazer higienização, mas café da manhã, almoço e janta, é importante a gente sempre fazer a escovação pós essa alimentação. Caso o paciente não esteja se alimentando por via oral, os procedimentos de higiene oral devem ser realizados 2 vezes ao dia, que seria a gente mesmo ir lá com a boneca, lembram, né? O palitinho envolvido com a gaze, a bonequinha fazendo a higienização da boca do paciente, ou a gente mesmo, se o paciente por um acaso conseguir cuspir, a gente com a escova dental e o creme dental fazer a escovação e o paciente cospe, a gente faz a lavagem da região oral. O paciente dependente, vamos precisar de seringa, se necessário, abaixador de língua, que é aquele palito que parece palito de picolé, raspador de língua, que também é o mesmo material, cufômetro, se necessário, são para os pacientes que estão entubados. No tubo para a intubação, né? No tubo orotraqueal, existe um balonete que ele incha, parecido com a sonda que eu falei com vocês, que ele incha e fixa lá na traqueia do paciente. E o cufômetro é para a gente saber se esse balonete não secou, certo? Sistema de aspiração montado, que a gente vai precisar de um catéter, extensões de látex, frasco redutor de pressão, coletor intermediário e rede de vácuo, porque esse sistema de aspiração vai ser necessário para o paciente que é totalmente dependente, que ele não consegue cuspir, a gente vai precisar aspirar, certo? Vai aspirar a secreção antes e também depois da higienização bucal desse paciente. Para pacientes intubados em si, a gente vai verificar a angulação, sempre colocar o paciente semi-sentado, igual a recomendação para que a gente consiga passar a dieta no paciente, vocês lembram? Ele semi-sentado de 30 a 45 graus é o ideal. Calçar luvas de procedimento, aspirar a região antes do procedimento, principalmente para tirar ali resquícios do catarrozinho, né, que tem no paciente. Embeber escova de dente ou a boneca lá de gás em solução não alcoólica de clorexidina, que pode ser também um enxaguante bucal, certo? E realizar os seguintes movimentos. Friccionar. Friccionar o quê? Fazer aquele movimento de vai e vem. Os vestíbulos e a mucosa jugal no sentido póstero anterior, vou tentar explicar aqui de forma mais resumida. Friccionar essa parte da mucosa é abaixo do lábio, na parte inferior do lábio, mas na parte interna, certo? Para dentro da boca. Na parte do lábio inferior e na parte do lábio superior, mas sempre de forma posterior anterior, que significa sempre de trás para frente. Friccionar o palato no sentido de trás para frente. Friccionar as superfícies vestibulares, línguas e oclusivas de trás para frente. E friccionar o tubo orotraqueal se o paciente tiver aí nessa intubação, porque o tubo
se agarra nele também secreções e resquícios de alimentação. Lembrando que esse tubo, gente, não é a sonda de alimentação, esse tubo é para a respiração do paciente, certo? Passar raspador na língua no sentido de trás para frente, né? Lá do fundo da língua até a parte da frente. E aspirar a região durante todo o procedimento para que o paciente não fique entrando clorexidina, não fique entrando enxaguante bucal, nem qualquer outro produto que a gente colocar na região, assim como também nem água, tá? Para os pacientes que usam prótese, a gente vai ter que retirar a prótese e fazer a higienização da prótese também. E existe essa escova aí que é específica para prótese. Se o paciente está internado, principalmente entubado, a gente não vai ficar fazendo essa higienização da prótese, porque essa prótese do paciente vai ficar com a família, certo? Ele não vai usar nenhum dos dias. Geralmente, a gente faz essa higienização quando o paciente está em casa, porque ele insiste ainda em colocar a dentadura, né? Colocar a prótese. Aí a gente precisa realmente, a partir de toda a refeição, após toda a refeição, a gente precisa realmente fazer essa higienização. Aí aqui é simples, a gente pode usar também creme dental normal, como a gente usa, ou um enxaguante bucal para tirar os resquícios da alimentação. Sempre usar essa escovinha com cerdas macias e cerdas que realmente entrem nos sulcos, né, nos buracos que tem entre os dentes, certo? Para pacientes acamados que estejam conscientes, vai se fazer bocejos de 12 em 12 horas. Para os que estão acamados inconscientes, limpeza com a espátula com gás 2 vezes ao dia, que é com a boneca. Não exceder nunca 15 dias sem fazer a higienização nesse paciente, tá? Pelo amor de Deus. Efeitos colaterais: manchamento nos dentes, que pode ser reversível, ou se você não faz essa higienização excedendo 15 dias sem higienizar a boca do paciente, pode até perder o paladar, que também é reversível, mas a gente tem que ter esse cuidado. Gente, vocês podem achar até um absurdo. Nossa, passar mais de 15 dias sem fazer higienização oral no paciente, mas acontece, viu? Porque não é só você que fica no plantão, não é só você que cuida daquele paciente. Então, acontece de você não fez naquele dia, mas o profissional que está lhe rendendo também não faz. E acaba um achando que é a obrigação do outro e nenhum dos dois faz. Aí pode chegar a exceder esses 15 dias. Agora a gente vai falar dos tipos de banho que a gente pode fazer no paciente ou ele também, certo? O banho de aspersão é o banho comum que a gente toma nas nossas casas, que é o banho de chuveiro, que muitos pacientes conseguem fazer se eles forem independentes. Quando a pessoa está com algum problema de saúde, mas não tem dificuldade nenhuma para tomar banho no chuveiro, que a aspersão é a melhor técnica, porque a gente consegue lavar da cabeça aos pés com bastante fricção, com a bucha, com o sabonete, lavando todas as partes. E podendo ser aí com auxílio de um profissional ou sem o nosso auxílio, né? Se precisar do auxílio, a gente também ajuda o paciente nesse momento, certo? Porque o banho de aspersão não é só para o paciente que é totalmente independente, não. Pode ser para aquele paciente semi-dependente, que, por exemplo, consegue ir na cadeira de roda para o chuveiro. Então, é melhor ainda que a gente coloque sim ele na cadeira de banho, leve até o chuveiro, porque é a melhor técnica para dar banho, certo? É a que mais limpa realmente o paciente. Existe o banho de imersão, que não é muito comum aqui no Brasil, existe em hospitais, mas pode acontecer em alguma região. Acontece mais em bebês, né? Que é quando se mergulha mesmo lá numa banheira. Trata-se de um banho-banheira, pode ser mais confortável para pacientes que têm a dificuldade de ficar em pé, para o banho de aspersão, feito principalmente nos primeiros banhos dos recém-nascidos. Então, aqui no Brasil, a gente não tem esse costume de ter banheira nas casas, né? Então, realmente, quem faz aí, quem é beneficiado com esse banho maravilhoso e relaxante de banheira são os bebês mesmo. Existe também o banho de ablução, que é quando o paciente ele é semidependente, que ele está em cadeira de roda e tudo mais, e ele vai só jogando pequenas porções de água sobre o corpo, seja na cabeça, no pescoço, nos pés, também chamado de banho parcial, que pode ser no leito também, certo? Mas vai jogando só pequenas porções de água.
E existe, por fim, o banho no leito, né? Que é o mais conhecido pela gente, da enfermagem, que quem faz somos nós, tá? Inclusive, vocês aprendem isso no curso também, que é o banho no leito, que é o procedimento realizado em pacientes que se encontram acamados e que precisam do repouso absoluto, não podem se levantar da maca, certo? Da sua cama. Feito importante aí, principalmente em casos de pacientes mais graves, que estejam sedados, inconscientes, entubados ou com alguma mobilidade física que ele não consegue realmente se levantar. Existem cirurgias específicas que não vai deixar o paciente conseguir se levantar nas primeiras horas. Paciente que tem idade avançada, cirurgia recente, que vai precisar, no geral, de esse repouso absoluto no leito, a gente precisa ter esses cuidados com o banho no leito, certo? Vocês não vão aprender agora nessa disciplina a prática sobre isso, mas vocês vão entender que existe também esse cuidado para com o paciente. Para a gente finalizar essa parte de aula online gravada, né, que é gravada de qualquer forma, eu deixei aqui uma atividade de revisão com vocês e eu vou ler com vocês, tá certo? Ela deve ser entregue no próximo sábado, no nosso próximo encontro presencial. Vocês podem fazer no caderno que eu vou corrigir em sala de aula, tá bom? Analise o caso clínico abaixo e responda as questões a seguir. Você já conhece o caso clínico, né? Lembrando lá da nossa aulinha de infecções sexualmente transmissíveis. Então, eu vou ler aqui para vocês entenderem o que é que eu vou pedir. Paciente FDO, lembrando que essas siglas são do nome do paciente, não podem ser reveladas, tá certo? Então, por isso que a gente coloca a sigla só. 55 anos, do sexo masculino. Deu entrada no pronto-socorro de um hospital público de São Paulo, encontrado desmaiado na rua por moradores da região e levado pela ambulância do SAMU. Na admissão pela equipe médica do hospital, isso ele já dentro do hospital, o quadro apresentado foi dispneia. Dispneia é dificuldade de respirar, aquele paciente que puxa o ar com mais dificuldade. Certo? Tem aquela dificuldade de respirar. Sonolência, tontura, fraqueza, hipotensão. Isso daí é fácil. Baixa da pressão arterial do paciente, certo? Hipotensão. Boca e pele secas e emagrecimento importante. O peso estimado do paciente é de 46 quilos e 8 gramas e a sua estatura, que é os seus metros, né? 1,75 m. Após a avaliação médica, foi encaminhado aí para a realização de exames e diagnosticado como hipertenso. Apesar dele chegar com hipotensão, né, com a pressão baixa, ele foi diagnosticado como hipertenso por ter a pressão alta. E com hipótese diagnóstica de neoplasia maligna gástrica. Para vocês lembrarem, neoplasia é câncer, certo? É estenosante de antro gástrico, perto ali do estômago já chegando quase no intestino. Então, vamos para as questões agora. Questão 1. Primeiro, calcule o IMC desse paciente. Questão 2. Defina o grau nutricional do paciente. Está lá no slidezinho de cálculo de IMC, tá certo? Tem lá a tabela da questão do estado nutricional. E a questão 3 é, em no mínimo 10 linhas, tem que ter as 10 linhas, tá, gente? Só vou corrigir com 10 linhas. Se tiver menos que isso, já não considera a questão. Em no mínimo 10 linhas, descreva qual seria o melhor cuidado a ser prestado a esse paciente, conforme o que você vem estudando durante essa disciplina, relatando a assistência inicial. No caso, com o IMC, ele está em grau de quê? Qual é o estado nutricional desse paciente? Então, o que é que eu tenho que pensar inicialmente? O paciente chegou, é hipertenso, está com câncer. Então, o que é que eu tenho que pensar inicialmente? Como é que eu vou assistir esse paciente inicialmente? Lembrando tanto da parte nutricional, como também desses cuidados agora relacionados à questão de higiene bucal, os banhos, certo? Qual dietoterapia indicada? Lembra das dietoterapia que a gente viu em sala de aula, né? E quais os cuidados ele deve tomar após aí o atendimento. No caso, quando ele for para casa e receber alta, certo? Quais os cuidados que ele deve tomar, seja ele ou quem for acompanhar ele em casa. Cuidados tanto nutricionais como essas partes técnicas de higienização, tá certo? Lembrem
façam a atividade no caderno, não precisa me entregar. Eu vou corrigir no caderno mesmo no próximo sábado. Bons estudos para vocês, até mais.